Pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva resolvendo aqui mais uma questão de física ou química para vocês, né? A respeito do estudo dos gases, depende do livro que você está adotando, o professor também, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando de qual cidade, qual estado você é e também inscrevendo-se no nosso canal. A nossa meta é de chegarmos aí aos 3.800 inscritos nos próximos dias, tá bom? E a gente conta com a sua ajuda, ok? Olha só, a questão diz assim: considera o diagrama. Aí nós temos um diagrama de pressão em função do volume, tá perfeito, né? Um gráfico PV, tá? Onde eu tenho três caminhos aqui, o 1, 2 e o 3, ok? O 1 eu tenho um volume de 4 litros com uma pressão de 2 atm. Aí eu vou ter aqui, ó, do 1 para o 2 uma expansão, né? Nessa expansão do 1 ao 2, meu volume aumentou para 8, mantendo-se a pressão constante de quanto? De 2. E de 2 para 3 houve uma compressão isotérmica, tá? Uma compressão isotérmica. Todo gráfico que tem um gráfico PV que aparece uma curva é uma isotérmica, tá bom? Então aqui a temperatura vai ser a mesma. A temperatura no ponto 2 é de 500. Então durante todo esse trajeto aqui é 500 também. Portanto a temperatura no 3 é 500, tá? Lembrando que o volume diminuiu para 4 e a temperatura, ou o volume diminuiu para 4 e a pressão subiu para 4 atm, mantendo-se uma temperatura constante, tá bom? A pergunta é, letra A, indique os valores da pressão e do volume nos estados 1, 2 e 3. Então, respondendo a nossa letra A, ele quer saber a pressão e o volume. No ponto 1, nós temos uma pressão de quanto? Nós temos uma pressão de 2 o que? 2 atm, certo? E o volume no ponto 1? O volume no ponto 1 vale 4. 4 o quê? 4 litros. Para o ponto 2, no ponto 2, eu tenho que a minha pressão permanece constante, né? 2 atm. E o meu volume foi para 8 litros. E no ponto 3, nós temos que eu tenho uma pressão, foi para 4 atm, certo? E o volume diminuiu, né? Foi para 4 litros. Perfeito? Então nós temos aí a pressão e o volume nos 3 pontos. A nossa letra B pede-nos o quê? Calcula a temperatura em 1 e 3. Calcula a temperatura em 1 e 3. A de 3 eu já sei, tá? A de 3 eu já sei, mas a comparação vai ser com 1, vai ser com o 2. Então a gente vai fazer assim, ó. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, tá? Como ele quer saber a temperatura no ponto 1 e depois no ponto 3, a gente vai fazer primeiro o 1 e o 2. Aí vai ser o seguinte, quem é o meu P1? O meu P1 é 2, o meu V1, 4, o meu T1 eu quero descobrir. Quem é o meu P2? O meu P2 é 2, tá? O meu V2 é 8 e o meu T2 vale 500, tá? De forma que a gente já pode fazer aqui, tem duas coisinhas que podem ser feitas, mas eu vou fazer com calma aqui com vocês. Olha só o que é que me diz a questão aqui. Eu posso fazer essa continha de 2 vezes 4, 8, fica 8 sobre T1 é igual a 2 vezes 8 dá 16 sobre 500. Aqui eu vou fazer o produto do meu pelos extremos, né? Ficando então 16T1 igual a 8 vezes 500 vai dar 4.000. Logo T1 é igual a 4.000 dividido por 16. Então meu T1 vale quanto? Deixa eu fazer essa continha aqui rapidinho pra gente. 4.000 dividido por 16 vai dar 250 Kelvin. Pronto, descobri a temperatura no ponto 1.
Agora vamos descobrir a temperatura no 3. Gente, a temperatura no 3 é a coisa mais fácil do mundo. Eu poderia fazer por essa mesma forma, só que fazendo P2, V2T2, P3, V3T3. Mas como ali se trata temperatura no 3 é 500, pois se trata de uma... Deixa eu apagar isso aqui. Pois se trata de uma curva isotérmica. E se é isotérmica, a temperatura no ponto 2 é igual à temperatura no ponto 3. Logo, T3 vale também 500 kelvins. Tá bom? Respondido aí a letra B. Tranquila, tranquila, tranquila. E para finalizar, ele faz uma pergunta aqui, ó. Qual o nome das transformações gasosas verificadas quando passamos de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1? Vamos somente olhar o gráfico. Vamos somente olhar. Olha lá. De 1 para 2. A pressão foi constante, ó. Tá na mesma linha. Vai tocar na linha da pressão. Então foi uma transformação. Deixa eu anotar aqui, ó. De 1 para 2 foi uma transformação quando a pressão é constante, isobárica. Beleza? De 2 para 3. De 2 para 3, já comentamos aqui, ela foi isotérmica por causa dessa curva no gráfico PV. E de 3 para 1, veja que o volume mesmo, ó, o volume no 3 é 4 e o volume no 1 também é 4. Bom, então ela aqui de 3 para 1 ela foi isovolumétrica. Da 3 para 1 foi isovolumétrica ou isocórica, né? Alguns livros aparecem assim, isocórica, tá bom? Então essa está respondida a questão. Se você gostou dessa resolução, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução.